Vale a pena fazer um consórcio de veículo em 2025? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está esperando o quê? Por favor, inscreva-se agora, contribua para o nosso canal. Você já ouviu falar de consórcio? Acredito que sim. O que é um consórcio? O consórcio, como o nome diz, são várias pessoas consorciadas que se somam, que se juntam com um objetivo comum. Geralmente os consórcios são realizados ou são administrados por financeiras, por bancos, por revendedoras de veículos. Sim, existem muitas revendedoras de veículos, muitas construtoras que a forma que elas encontram para vender o seu produto, seja um apartamento, seja uma casa, seja um lote, seja um veículo, é através do modelo de consórcio. Porque o consórcio é uma forma alternativa de aquisição de um bem ao, por exemplo, a compra financiada ou a compra à vista. Por que é importante ter um consórcio? Bom, vou explicar aqui em algumas fases o que é importante para você ter o seu consórcio. Primeiro, que considerando a taxa de juros que envolve consórcio, envolve financiamento, por exemplo, junto às instituições financeiras, normalmente os consórcios são mais baratos. Normalmente a taxa de consórcio ela é menor, ela é inferior, o que automaticamente garante um custo financeiro ao final do período melhor. Outra coisa que é importante pensar do ponto de vista de consórcios é que normalmente os consórcios são grupos fechados, nos quais você participa com uma contribuição mensal, uma mensalidade fixa, geralmente muitas das vezes a variação é muito pequena, em que você vai pagando durante um determinado tempo de acordo com o contrato do consórcio que você assina. Geralmente o consórcio ele é um pouco mais leve, por quê? Porque como junta diversas pessoas num grupo consorciado, elas automaticamente umas garantem as outras. Então esse volume de pessoas dilui o custo e dilui o risco, sim, porque automaticamente tendo um consórcio, por exemplo, com 50 pessoas que têm o mesmo objetivo comum de comprar um veículo, elas se autoavaliam e elas, a mesma coisa que elas se autoavaliam, elas assumem uma responsabilidade maior e isso tende a ter um risco menor para aquele que está elaborando o consórcio. Porque um grupo de pessoas é muito mais fácil para manter o pagamento do que quando você faz o financiamento sozinho. Você compra um veículo e faz o financiamento, porque o risco é maior para a instituição que financia, mesmo você trazendo garantias reais, mesmo você pagando juros menores, mesmo você tendo, obviamente, uma estrutura patrimonial que dá uma garantia maior para a instituição financeira, ainda assim o consórcio é mais vantajoso. Então, normalmente, de cara, um dos que chama a atenção para o consórcio é que o custo financeiro tende a ser menor, porque o risco para aquele que está criando o grupo de consorciados, ele é menor. Outro ponto importante em relação ao consórcio, que é bom a gente esclarecer, quando você entra no consórcio, você não tem previsão de quanto você vai receber a carta. Sim, porque quando você faz parte de um consórcio, por exemplo, de veículo, quando você é contemplado, quando você é sorteado, você recebe, na verdade, uma carta de crédito, que te permite comprar, obviamente, o bem que você buscou, no caso o veículo que a gente está falando aqui, mas se você não quiser, você pode pegar essa carta de crédito e dar entrada em outro tipo de veículo, que mesmo que o custo seja mais caro, o local que você vai comprar vai aceitar a carta de crédito e você vai pagar a diferença de uma outra forma. Então isso te dá tranquilidade, te dá flexibilidade, sim. Mesmo que você faça um consórcio de um veículo, vamos supor que tá de uma F1000, por exemplo, ou uma Amarok, o que vai acontecer? Se no final, quando você for contemplado, receber a carta para comprar a Amarok, você não quiser comprar a Amarok, mas quiser comprar, por exemplo, um outro veículo que seja mais caro, você vai dar a carta de crédito como uma entrada e vai pegar só a diferença. Ou se o caso for um veículo mais barato, uma outra circunstância, você consegue negociar essa diferença de crédito e repassá-la. Então isso também te dá uma flexibilidade na escolha, quando você fizer. Outra coisa que a gente tem que colocar é que eu disse que você pode ser contemplado. Você vai pagar o consórcio, vamos fazer um consórcio de 10 anos, você vai pagar todos os meses. E você vai depender da sorte de ser contemplado. Você pode ser sorteado no início e já pegar o seu bem e continuar pagando o consórcio, ou você pode ser sorteado só no final. Mas se em determinado momento do período que você estiver pagando, por alguma circunstância, se tiver um dinheiro maior, você pode dar um lance, sim.
automaticamente, além de pagar a parcela, no período do sorteio, você pode dar um lance para a consorciadora e automaticamente, dando um lance maior, te assegura o direito de ser contemplado. É uma outra forma, também estrategicamente, se tiver uma certa ansiedade em receber o bem, de poder trabalhar. Então, assim, são variáveis importantes que te ajudam a poder decidir pelo uso do consórcio como uma forma, tá, de financiar, porque você está pagando ele no médio e longo prazo, e automaticamente muito peso. Porque quando você faz um consórcio, você tem exatamente o valor que você vai pagar mensalmente de acordo com o que pactuou. Quanto maior for o grupo de pessoas fazendo parte desse consórcio, mais barato ele vai sair, independente do tempo que você vai pagar. Então, o consórcio, para quem hoje tem dificuldade de guardar dinheiro, tem dificuldade de economizar dinheiro, ao mesmo tempo entende que o financiamento pode ser muito caro, ou de repente não tem bens que dão uma garantia legal para fazer um financiamento, o consórcio pode ser uma alternativa interessante, uma alternativa que vai te permitir, em determinado momento, quando você for contemplado, receber o bem que você participou desse grupo de consórcio, vai ter uma taxa de juros menos cara, ser mais competitiva, e automaticamente vai te criar todo um meio, vai te facilitar para você ter o bem. Então isso é o mais importante. Os veículos, de uma forma geral, em função até do próprio desgaste que eles acontecem ao longo do tempo, a gente tende a querer receber o consórcio mais demoradamente. Por quê? Porque você vai pegar um veículo zero e vai poder utilizá-lo durante muito tempo. Então o consórcio é sim uma forma alternativa, interessante, inteligente de adquirir um bem. Ah, Clodoaldo, fiz um consórcio de um veículo, no final do período eu resolvi não ficar com o veículo. Como que eu faço? Primeiro, que você pode passar na sua vez, se você for contemplado, para outras pessoas serem contempladas. Segundo, se ao final do consórcio você não quiser o veículo, você pode usar a carta de crédito que você recebe para comprar outro bem, de repente dar entrada num outro bem, num apartamento, numa casa, num terreno. Você pode utilizar a carta de crédito para outros bens que estão te dar certa fidelidade. Não necessariamente te obriga a adquirir aquele bem que você fez parte do consórcio. Geralmente quem faz consórcio são bancos, são financeiras, ou seja, empresas que na verdade elas têm muito mais poder de gerar crédito do que necessariamente de interessado em te dar ou não bem. Claro que você interessado no bem, você vai ir num local que vende o veículo e vai obviamente usar a carta de crédito com essa finalidade. Mas eu adianto para vocês, vou repetir, se você tem dificuldade de guardar dinheiro, se você tem dificuldade com o financiamento, não consegue fazer um financiamento da sua renda, consórcio de uma forma leve é a sua alternativa, ok? Pensem nisso.